O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pretende estabelecer um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta ganhou força após episódios recentes que expuseram a corte a críticas. E para analisar essa questão, recebemos então o especialista em direito constitucional, professor Gustavo Sampaio. Boa noite, professor. Primeiramente, um Feliz Natal. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Começo te perguntando, a criação de normas éticas é um passo importante para fortalecer a Suprema Corte do país? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Feliz Natal para todos também. Mais um passo, porque, em verdade, normas éticas existem. Nós temos, desde 1979, uma lei complementar importante que foi recepcionada pela Constituição de 1988, Marina, que é a lei complementar que institui a chamada Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. E ali existe uma deontologia, existe uma padronagem ética, existem princípios e também regras que balizam, conduzem a atuação de todos os magistrados integrantes do Poder Judiciário brasileiro. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional ela é válida para todo o território nacional e para toda a magistratura nacional. Portanto, desde os mais distantes juízes de direito de varas e juizados na Justiça Estadual, até os ministros do Supremo Tribunal Federal, passando também por todas as desembargadorias dos tribunais de apelação, pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional se aplica a todos. Mas é claro que, se vivemos num Estado constitucional, democrático de direito, quanto mais normas houver de balizamento de conduta, desde que normas legítimas, melhor para a própria democracia e, acima de tudo, Marina, para a confiança das instituições. Então, se tivermos um código de ética especificamente para os 11 ministros que integram a mais alta Corte Judiciária da República, o Supremo Tribunal Federal, tanto melhor. É um acréscimo importante e uma experiência pela qual países desenvolvidos do mundo ocidental têm passado em bons resultados. Professor Gustavo, essas normas que o senhor citou aí disciplinam a participação em eventos públicos, relação com a imprensa, uso da estrutura do tribunal, ou seja, uma conduta funcional e institucional dos ministros, né? É uma questão que você formula que traz consigo um certo conteúdo até de afirmação importante, Celso, porque a Lei Orgânica da Magistratura Nacional ainda é de 1979. Então, muito do que está relacionado a essa fenomenologia recente da imprensa, do desenvolvimento da tecnologia, das redes sociais, a expansão da informação, isso não se vê acobertado por uma lei que já tem décadas de edição. E também há um dado importante a considerar, Celso. Em 2004, uma importantíssima emenda constitucional no Brasil, que foi a emenda constitucional número 45, que alterou, portanto, a Constituição de 1988, ela criou o Conselho Nacional de Justiça, esse órgão do Poder Judiciário importantíssimo, que tem poder de fiscalizar, acompanhar, normatizar o funcionamento da máquina administrativa do Poder Judiciário, fiscalizá-la, sobretudo. Mas, Celso, são mais de 18 mil magistrados no Poder Judiciário do Brasil, 94 tribunais no total, e um único tribunal que não se submete ao controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça, qual é? O Supremo Tribunal Federal. Então, um código de ética da magistratura suprema, ele vai fazer bem, que ele vai atualizar as coisas, ele vai dinamizar a conduta do juiz diante desse novo mundo, Celso, que é o mundo da pluralidade da informação. Cairá bem, acho que será um acréscimo importante. Vamos colocar o nosso analista de política, Ranier Bragon, nessa conversa, porque ele também tem perguntas ao professor Gustavo. Ranier, passo a palavra para você. Oi, professor, muito boa noite. Eu pergunto se a LOMAN, as regras atuais,
como elas tratariam o exemplo concreto, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, que pegou carona em um jatinho particular de um empresário, que estavam presentes nesse jatinho um advogado de uma causa importante no Supremo, que é o caso Master. Como a Loman trata esse tipo de episódio relacionado ao ministro Dias Toffoli, mas pode ocorrer também com qualquer juiz do país, professor? Rania, boa noite a você também. Trata-se bem interpretada, compreende? Daí o discurso bastante aprumado, bastante conveniente do ministro Edson Fachin, que tem trazido como uma de suas bandeiras na gestão à frente do Supremo Tribunal Federal a edição de um código de ética, porque se nós interpretarmos da forma correta, prudente, consentânea a lei orgânica da magistratura, nós vamos entender que não é bom que um ministro se submeta a esse tipo de ambiente comum com outras pessoas que podem gerar uma suspeita, às vezes até indevida, mas podem gerar uma suspeita sobre a sua linha de conduta. Então, na verdade, como no Brasil, Ranier, muitas vezes a lei é interpretada de acordo com o momento, com a conjuntura e com o interesse, em código de ética da magistratura suprema, ou seja, envolvendo os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, como já se fez em outros países do mundo, talvez seja a oportunidade ideal para que se especifiquem essas situações, compreende? Porque especificando-se essas situações, as coisas não dependerão de um esforço hermenêutico, de um esforço de interpretação. Elas estarão claras no Código de Ética e Conduta. Experiências como a da Corte Constitucional da República da Alemanha, de algumas outras cortes constitucionais de alguns países europeus e até a experiência dos Estados Unidos da América relacionada aos 9 juízes da Suprema Corte em Washington, são experiências boas que talvez até merecessem um passo de evolução aqui no Brasil, para que esse tipo de conduta viesse a ser descrita. Pode um juiz da Corte Suprema, por exemplo, partilhar uma aeronave privada com a participação no conjunto de seus passageiros de advogados que atuam em causas importantes do Supremo Tribunal? Pode um juiz da Suprema Corte, é uma outra questão que se tem ventilado muito frequentemente, frequentar seminários internacionais patrocinados por atores privados que talvez venham a ter interesses disputados no Supremo Tribunal Federal? Esses questionamentos geram, portanto, um ponto de interrogação importante: se há ou não a possibilidade da geração de conflitos de interesse entre os patrocinadores desses eventos e aqueles que vão julgar causas importantes na mais alta esfera judiciária da República. Uma coisa que vem dos tempos mais remotos da filosofia, Maria. Prudência é sempre recomendável. Então, se nós temos uma magistratura, a magistratura não pode estar jamais sob desconfiança. E a melhor forma dela não estar sob desconfiança é ter para si regras de conduta que digam expressamente o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, porque, sendo obedecidas essas regras, o nível de credibilidade do Poder Judiciário perante a opinião pública, claro, tende a aumentar.